E aí, turma, tudo bem? Terceiro ano? Então, meus amigos, minhas amigas, é o seguinte, nessa semana nós vamos discutir aquele conteúdo que vamos ter de Mesopotâmia, Egito, Hebreus, Fenícios e Persas, vamos terminar essa discussão, mas já vou passando para vocês uma orientação do início do próximo conteúdo, que é a aula 6. Nessa aula 6 nós vamos falar aí sobre a formação da Grécia, a evolução política da Grécia Antiga. Então nós vamos já desferir um pouco o eixo de antiguidade, que é aquela antiguidade do Oriente Próximo, e nós vamos agora para a antiguidade clássica. Essa antiguidade clássica, ela já transfere o eixo, que seria ali da norte da África para o Oriente Médio, e aí nós vamos agora atravessar o Mediterrâneo e chegar na Europa. Então nós vamos ter Grécia e depois, posteriormente, vamos ter Roma. Grécia, a aula 6, nós vamos passar para ela um conteúdo que está totalmente direcionado para a formação desses povos. Então, como é que a Grécia se formou na Península Balcânica, como que eles formaram-se até se tornarem cidades-estados e desenvolverem sistemas como a democracia. Então, nós temos que perceber que a Grécia, primeiramente, é formada por povos que são indo-europeus, eles vão vir ali do norte do continente e vão adentrar a Península Balcânica, então vão ser os povos eólios, jônios, aqueus, depois vão ser ocupados por povos guerreiros, que são os dórios, e aí nós temos algumas fases, por exemplo, a frase que é chamada a fase da Europa, na Grécia, que é chamada de pré-homérica. Então, é um momento onde vai se formar as primeiras civilizações, os primeiros traços culturais que nós vamos perceber daqueles povos. Então, os aqueus, eólios e jônios. E aí tem uma cidade chamada Micenas, muito conhecida na época, e depois nós vamos ter uma cidade que é chamada de Creta, que vai ficar numa ilha. Então, a ilha de Creta é uma civilização também. E ela teve contato direto com os povos da Mesopotâmia e do Egito, por conta da navegação e estarem no meio do Mediterrâneo. Então, a Europa está aqui, Creta está aqui, e o Egito, né, nordeste da África, está muito aqui. Então, tem uma proximidade muito grande, e essa civilização ela prosperou de forma acelerada. E aí, esse período chamado de pré-homérico também é conhecido como de civilização creto-micênica. Só que esses povos eles vão ter um grande turbilhão, uma grande mudança que vai ser a invasão dos povos dórios. Então os dórios vão invadir o território da Grécia, vão fazer uma mudança radical naquela organização social e muitos povos vão fugir. Esses povos que vão fugir vão se dispersar em torno do Mediterrâneo, na costa do Mediterrâneo, e aí são conhecidos também como povos que vão fazer a primeira diáspora grega, né? Então, a primeira diáspora, ou seja, dispersão, vem oriunda dessa invasão dos dórios. E aí é um momento onde a civilização creto-micênica, que tinha o desenvolvimento da escrita, vai perder a escrita por um tempo. A tradição vai ser a tradição oral, e no momento que essa tradição ela vai se reverberar, são períodos da história onde nós conhecemos as histórias de Homero. Então, é basicamente onde seriam escritas ou ocorridas as histórias de Homero. E isso daí é histórias que nós conhecemos até os dias de hoje, por exemplo, a Guerra de Troia, né, a cidade de Troia, ou então a Odisseia, né, quando Ulisses, Odisseu, ele vai sair de Troia e vai tentar voltar para a cidade dele, Ítaca. Então essa jornada de 15 anos, ela é muito conhecida e passou na tradição oral durante muitos séculos pelo povo. Dizem que o autor foi Homero, mas nunca se sabe dele de verdade, mas ele seguiu essa tradição, foi contada, aumentada, modificada um pouco, mas o gênero não alterou grandes elementos, e depois que ela foi sendo escrita novamente, quando se retorna às cidades, digamos assim, às cidades-estados. Mas então, esse período é chamado de homérico, onde não tem escrita. Aí depois nós vamos ter o desenvolvimento gradual de pequenos grupos que vão se formando em locais mais férteis. Esses grupos eles são reunidos em torno de um clã. Esse clã ele é patriarcal, então o líder vai se chamar o pater, que hoje nós conheceríamos como o pai, né, o patriarca. O pater ele vai tendo essa reunião tão grande desse clã, dessa tribo, que aos poucos ele vai ter que selecionar as pessoas mais próximas para ficar com as melhores terras, que vão ser chamadas dos eupátridas. E aí quem vai ficar com as piores terras, ou as terras mais inférteis,
são pessoas que vão ser das classes mais baixas, ou então são pessoas que não vão conseguir sobreviver e vão sair daquela região da Grécia e vão para outros territórios. Aí vai ser a segunda diáspora grega, que já é pelo conflito de terra, quando aparece a chamada a propriedade privada, e não tem mais ali uma forma das pessoas se organizarem de forma tribal. Então é uma sociedade já de classes com noção de propriedade privada. Então essas pessoas vão sair para outros territórios do Mediterrâneo, algumas delas vão colonizar o sul da Península Itálica, que vão dar, digamos assim, elementos culturais para depois para os gregos, né, se formarem por ali na região, e depois a própria Roma, que vai ter muitos traços da cultura grega. Então é um período interessante também. O sul da França e outros territórios, eles vão ter muita influência dos gregos. Então essas diásporas servem também para que os gregos colonizem outros territórios. Mas quando essa sociedade ela vai se organizando, nós vamos conhecer isso aí como período arcaico. Aos poucos vão tendo núcleos urbanos, vão crescendo, as tribos vão se reunindo e várias tribos vão formar frátrias. As frátrias vão se reunindo também e vão formar o demos. O demos é o que seria uma cidade, seria um núcleo populacional que vai ser a cidade, e aí a cidade ela de fato vai se organizar em várias regiões da Grécia. Cada cidade é independente entre si, por isso que nós chamamos de cidade-estado. Cada uma tem seu próprio tipo de governo. Algumas vão desenvolver a monarquia, outras vão desenvolver a diarquia, como Esparta, que é 2 reis. Umas vão desenvolver uma forma de governo que nós vamos conhecer como democracia, que é o caso de Atenas, que é um dos que mais cai em vestibular. Mas são povos que vão ter características diferentes de governo, mas eles são considerados uma nação, e eles se conheciam, por exemplo, como helenos, por conta da cultura. Então eles falavam o mesmo idioma, eles acreditavam nos mesmos deuses, tinham as mesmas práticas. É à toa que existia a Olimpíada, que é na cidade de Olímpia, para venerar o deus Zeus. Então as Olimpíadas ocorriam a cada 4 anos, inclusive falavam que as guerras paravam durante as Olimpíadas e depois elas retornavam, porque era uma tradição muito grande, tanto religiosa como cultural e como política. Então isso daí era muito respeitado e durou mais de 1000 anos na Grécia Antiga, ou seja, a nossa não tem nem 200 anos. Nossas Olimpíadas, nossos Jogos Olímpicos, a deles duraram cerca de 1000. Então assim, é uma tradição enorme, e que os gregos eles vão se desenvolvendo. Então essa aula 6 vai mostrar até o período de desenvolvimento dessa sociedade grega, e aí nas próximas vai estudar um pouco mais o caso de Esparta e o caso de Atenas, que cai muito no vestibular, as guerras, que são as guerras médicas, que é com os gregos se juntando contra o Império Persa para derrotá-los, para não serem invadidos. E aí nós vamos ter depois as guerras púnicas, as guerras do Peloponeso. E essas guerras do Peloponeso, elas estão direcionadas na guerra civil, gregos contra gregos, lutando para tentarem ter uma hegemonia entre elas, né? Esse conflito começou porque Atenas ela se destaca demais economicamente e politicamente. Outras cidades vão fazer frente a isso daí. Quem vai liderar essa frente vai ser Esparta. Então é uma guerra também que vai durar décadas, cerca de 26 anos, 27 anos. E essa batalha ela vai terminar fragmentando todo o território da Grécia, porque todos os povos eles vão estar ali vulneráveis. Aí vai assumir a cidade de Tebas durante algum tempo a hegemonia da região, mas logo depois eles vão ser conquistados pelos macedônios. Os macedônios eles vão conquistar aquele território da Grécia e vão transformar aquilo num reino só. Então não existe mais cidade-estado, não existe mais a hegemonia de Atenas, não existe mais a oposição de Esparta. Todas essas cidades vão ser conquistadas pelos macedônios, que é uma região da Grécia que ficava um pouco à parte, não era tão valorizado assim, as pessoas não davam muito valor, mas eles se organizaram em torno de um rei, que é o rei Filipe II, também conhecido como rei Filipe Caolho. O filho, ele conquista toda a Grécia, se torna o rei da Grécia. O filho dele, ele acaba sendo morto, assassinado, e o filho dele assume, e é Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande assume esse reino da Grécia e ele busca expandir esse território. Então ele vai conquistar outros territórios e vai fazer do período grego, né, um grande império naquele reino. E depois disso ele leva a cultura, né? No momento que ele vai conquistando os territórios, vai levando a cultura grega, a cultura helena. Então o povo é conhecido como heleno, e eles viviam na Hélade,
e esse povo heleno, ele vai conquistar outros territórios e levar a cultura. Então nós chamamos que é um período helenístico também. Esse período helenístico ele é muito conhecido na história por conta da influência que se há, da influência cultural que se tem aquilo ali, né? Então o período helenístico é muito conhecido pela expansão da cultura grega. Então, pessoal, eu acho que é isso que nós vamos ter aí para falar para vocês. Na próxima aula nós vamos conversar um pouquinho mais e durante a semana nós vamos esclarecer, fazer umas aulas online, né? Fazer um bate-papo aí com vocês para explicar o conteúdo e mostrar um pouco mais. Aqui foi basicamente um resumo, tudo bem? É isso, grande abraço e até mais, galera. Valeu, até mais mesmo. Tchau, tchau.